Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma satisfação inenarrável poder retornar aqui ao Conselho para falar de um tema bastante em voga no mercado, né? Quem considera que falar bem é importante? Todo mundo, né? Ou seja, é uma competência hoje fundamental, né? Principalmente o português. Você tocou num aspecto importante, né? Porque tem gente que não fala nem bem o português, quer falar inglês, quer falar mandarim e vice-versa, né? O objetivo da palestra é nós discutirmos exatamente o título da mesma, né? Que é a importância da oratória. O que é oratória? Tua capacidade de eloquência, falar com desenvoltura, falar com propriedade, falar de modo persuasivo, onde você possa transmitir, né, com bastante segurança as suas ideias e, sobretudo, vendê-las, né? Torná-las atraentes, né, aos olhos de quem vai comprar, aos olhos de quem vai ouvir a tua ideia, o teu projeto, enfim, tudo que você tem para apresentar e que pode ser significativo para o teu interlocutor. A oratória ela deixou de ser uma competência de um público exclusivo, né? Fala-se muito o seguinte, não, oratória é coisa para palestrante, é coisa para professor, é coisa para advogado, para padre. Quem pensa assim? É também, né? Esses profissionais, até pelo ofício que cada um deles tem, ou seja, precisa notadamente se expor, né, de uma maneira recorrente em público, ele precisa dessa competência um pouco mais refinada, um pouco mais desenvolvida. Mas nós, no nosso cotidiano profissional, vamos ser exigidos rotineiramente a nos mostrar nesse sentido. Concorda ou não com essa afirmativa, né? E quando as oportunidades se descortinam, eu preciso estar devidamente preparado para abraçá-las. Você imagina o seguinte, você tem um projeto perfeito, né, ou que beire a perfeição. A probabilidade de atingimento de um ótimo resultado, de materializar algo que seja concreto, ela é muito grande. Mas no momento chave que você vai apresentar esse projeto, você falha na sua oratória, na sua eloquência, né? Quem vocês comprariam? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui. Eu gostaria de apresentar a vocês esse projeto. É um projeto muito interessante, vai passar bastante credibilidade, vai resolver o problema para a organização. Enfim, vai dar um saving fantástico. Aí vem outro e fala assim, boa noite a todos, eu tenho aqui uma solução sem igual para apresentar para vocês, algo que foi muito bem estruturado, algo que foi pensado a longo tempo, e eu tenho certeza que ele vai dar o resultado, basta que os senhores confiem naquilo que eu estou falando e aprovem a minha proposta. Quem vocês comprariam? Mas o primeiro tem a melhor proposta, de fato. O projeto dele foi muito mais estruturado, mais analisado meticulosamente. Mas reparem que vocês votaram no segundo personagem, né? Que não tinha algo tão bom para mostrar em termos de concretude. Porém, faltou nele o quê? A capacidade oratória. Foi o que eu falei com vocês no início, né? Se não souber se vender adequadamente, você mata um projeto, não tem jeito. Então, nós vamos ser muito exigidos, né? Ao longo de toda a nossa carreira, né? E a gente vai precisar cada vez mais, nós precisaremos cada vez mais nos esmerar, nos aperfeiçoar e dar atenção a esse aspecto, que é um aspecto que eu diria fundamental e condição, inclusive, de sobrevivência na tua carreira, no âmbito da tua vida pessoal e profissional. Aqui foi uma pesquisa feita, né, por alguns executivos que, inclusive, começaram a identificar que a sua carreira não estava num estágio de evolução que eles esperavam, ou seja, em consonância com tudo aquilo que eles investiram em termos de qualificação e preparo, mas a carreira não andava, né? Por que não andava? Você precisa da habilidade política, você precisa falar, se expressar muito bem, e esses executivos, por mais bem preparados tecnicamente que estivessem, não conseguiam vender muito bem as suas ideias. E começaram a fazer uma seguinte pesquisa. O que está matando o meu projeto? O que está matando a minha ideia com alta probabilidade de êxito? É a minha falha na comunicação. Ou seja, 86% é uma proporção significativa dos executivos, em reunião, começaram a enxergar o seguinte, a oratória é fundamental. A oratória é a mola propulsora do meu crescimento. Se eu quiser realmente me mostrar, eu preciso desenvolver essa habilidade. É uma habilidade que, assim, não é um talento nato, né? Não é um talento exclusivo de poucas pessoas que tenham essa habilidade e conseguem
transformar isso em forma concreta muito facilmente. Não, ela pode ser treinada, né? E como é que você treina isso para oratória? Leia, leia, leia muito, né? Porque você lendo, você aumenta o teu arcabouço de conteúdo. Tá? Eu vou falar no final e já vou adiantando o tripé da oratória, né? Conteúdo, substância, a tua voz, né? E o terceiro elemento da oratória, conteúdo, a voz. Tem um terceiro que eu não estou lembrado, mas eu já vou tocar nele. Ou seja, são 3 elementos que são fundamentais, né? Você pode se portar bem na frente do público, porém, se você não tiver conteúdo, você vai passar a imagem de um orador, de um palestrante superficial. Então, procuram dar a devida atenção a esse aspecto da sua carreira, que isso pode te invalidar, inclusive profissionalmente, ou vai te impulsionar. Alguns elementos fundamentais para uma comunicação eficaz. Você chega perto do público e não tem tranquilidade. Você precisa ter tranquilidade para poder se expressar, né? Se colocar na frente do público, olhando nos olhos do público, mas não é aquele olhar com aquela máscara facial de que está te encarando, né? É algo que você tem que olhar e falar assim, poxa, soltou um sorriso para mim, já ganhei a noite de hoje. Ou seja, pela própria simpatia, você vai deixando, através da tua máscara facial aberta, né, a possibilidade para que a interação aconteça. Encontra um ponto de referência. Quando você está na frente do público, bate aquele calafrio, e que bom que bata o calafrio, né? Que isso vai te tirar daquela zona de soberania. O que eu quero dizer com isso? Você, quando se acha acima do bem e do mal, aí reside o teu erro, aí reside a probabilidade do teu insucesso, de você cair do pedestal. Então, você precisa se preparar, ter a tranquilidade, dentro de uma apresentação, procura focalizar, até para poder começar a erradicar o teu nervosismo, que é um tanto quanto natural, principalmente se você não tem experiência para fazer isso, pessoas que não estejam com aquele olhar muito sisudo. Por exemplo, o Wilton está aqui me olhando, eu estou até com medo dele. Mas é a característica dele, né? Até porque eu já conheço e a gente tem relação lá na faculdade. Ou seja, procura focalizar uma ou outra pessoa que esteja com um semblante um pouco mais aberto, porque isso vai te passar um pouco mais de tranquilidade, vai te dar mais segurança para você começar a exercer, de fato, todo o teu saber, fruto daquilo que você estudou. A expressão corporal também é fundamental, o corpo fala, né? Ou seja, adotar aquela postura de mão no bolso, mão passando pelo corpo toda hora, o corpo totalmente desalinhado, você mão na cabeça, enfim, toda hora se mexendo, ou seja, circulando de um lado para o outro, sem ter realmente um objetivo. Por que você circula, por exemplo, no aspecto da postura corporal, por que você circula de um lado para o outro numa palestra? Pergunta. Não necessariamente para relaxar, ele tem que ter um objetivo, porque senão vai começar a denotar para o público que você está nervoso. Né? Não perder o foco, e, por exemplo, se tem alguém dormindo, eu vou lá, me aproximo dele, né, e faço com que eu consiga resgatar a atenção dele para a palestra. Eu tento, pelo menos, trazê-lo de volta para o conteúdo que eu estou ministrando. A questão da postura, né? Você falar de uma maneira um tanto quanto com gírias, com um vocabulário que é inadequado, principalmente o nível do público para o qual você vai se relacionar, para o qual você vai palestrar, tudo isso é observado. E você, quando é um palestrante, você é um professor, você tem qualquer atividade profissional que vá te impelir, né, ao ato de falar em público, você precisa ter a exata noção de que você está sendo 100% observado. E assim é numa entrevista de emprego, é assim numa exposição para venda de ideias, é assim ao ministrar uma palestra, é assim a venda de uma ideia, enfim. A exposição ela é necessária, mas vocês concordam comigo que é uma exposição necessária que pode te alavancar, mas também pode te fazer submergir? Porque se você não tiver devidamente seguro daquilo que vai falar, se você não tiver se preparado adequadamente, se a tua postura não for uma postura que transmita, que denote respeito, as pessoas não vão te credibilizar. Né? Ou seja, pelo contrário, você vai perder muito facilmente a atenção do público. Estimular a interação. Não tem coisa mais desagradável que o palestrante, acima do bem e do mal, ele vem aqui, fale só com ele mesmo. Né? O ato de provocar a interação é envolver o público, né, na dinâmica daquilo que você está propondo externar de conteúdo.
E o público, uma vez que consiga se ver inserido nesse processo, ele tende a ser um pouco mais simpático, inclusive na tua própria avaliação, né? A palestra ela começa a fluir de uma maneira mais tranquila, né? Ou seja, o teu próprio conteúdo ele começa a ser fomentado pelo próprio público. Acontece muitas vezes, você vai palestrar, você começa a tua palestra, você tem todo um roteiro definido de conteúdo que vai externar, e pela interação que você provoca com o público, muitas informações, muitos diálogos interessantes acabam substituindo, e no improviso você leva e se torna mais interessante do que a própria exposição que você planejou. Então, ter essa percepção, ter esse feeling proveniente dessa interação que você vai ter com o público, que muitas informações, muitos intercâmbios interessantes podem acontecer, podem nascer, né, fruto da interação com o público, e você pode capturar isso e colocar na tua palestra. Muitas pessoas escolhem morrer a falar em público, isso é uma grande verdade, né? Ou seja, fizeram uma pesquisa, e não é pesquisa mentirosa, não, são especialistas de comunicação. Eu dou aula de oratória, eu fico estarrecido quando eu peço aos alunos, porque é uma característica de aula diferente, né? Você não é só o professor que está ali só ministrando o conteúdo, tentando fazer com que as pessoas interajam e aprendam, né, do conhecimento que o professor está tentando transmitir. Elas precisam se mostrar muito mais. E o objetivo é esse, né? Não adianta o professor ficar passando técnicas de oratória, ele tem que submeter o aluno à questão prática. Então, só o ato, em algumas oportunidades eu tive essa constatação, de sair da cadeira e vir para cá falar, nossa, já gera um temor, um calafrio sem igual, né? O cara começa a ficar totalmente estarrecido com aquela nova dinâmica. Só o fato de se posicionar, só vendo mesmo, para vocês constatarem o quão maléfico é para quem não está acostumado, e, sobretudo, essa pessoa saber que vai precisar falar em público e falar com desenvoltura. Então, falar em público hoje, ela tem uma importância colossal, uma importância muito grande, e em termos de medo que ela transmite para a pessoa, né, que ela acaba revestindo a pessoa desse tipo de sentimento, ela se assemelha à morte. É absurdo, né? Exagerado, não, mas é verdade, né? Você passar de um estágio onde você vai aprender e ficar na tua zona inercial, na tua zona de conforto, e vir para cá falar, e com a responsabilidade de transmitir um conteúdo que seja denso e interessante, isso gera um sentimento de pavor sem igual nas pessoas. E verdade sobre medo. Você vem para cá, a gente tem que vir com a maior naturalidade possível. Já deu palestra? Não. Então, ou seja, já vai se acostumando. Ou seja, o que vai acontecer? Você tem que imaginar o seguinte: eu não sou a única pessoa que tem medo, né? Vários palestrantes renomados dizem que esse medo ele é saudável, né? Para você, mais uma vez, não entrar soberano na frente da plateia, se achar acima do bem e do mal, que você é o detentor de todo o conhecimento, e acabar subestimando o teu público. Eu mesmo, nessa minha trajetória aí como professor, como orador pela vida aí acadêmica e profissional, uma vez eu paguei provei do meu próprio veneno. O que eu quis dizer com isso? Trabalho de faculdade, estava começando ainda acadêmico. Teve um trabalho em grupo, eu sempre gostei, e nas divisões de trabalho em grupo, ficava sempre a apresentação da minha parte. O negócio de ficar pesquisando não é comigo, não. O negócio era estudar depois aquilo que foi programado e ir lá apresentar. Eu fazia a minha parte, tentando apresentar bem e conquistar os pontos para o grupo. Mas o fato de você simplesmente ter que apresentar, né, gera esse temor, gera essa agonia. E o que aconteceu? Eu não estudei a apresentação que me fora passada, né? Eu me achei assim muito absoluto daquela situação. Eu comecei a me revestir de uma prepotência que não combinava com o comportamento de um orador consciente. Então, eu fui para a apresentação, o que aconteceu? O famoso branco. Se você não estuda, se você não planeja, se você não se prepara, lê do engano achar que a tua probabilidade de êxito ela é grande. Muito pelo contrário, cada vez mais ela se dissipa a partir do momento que você se desinteressa, se você fica descompromissado com a tua apresentação. Deu um branco, eu tentei puxar pela memória aquilo que eu esperava externar, não consegui,
e passei uma vergonha que, para mim, aquilo eu comecei a refletir e falei comigo mesmo, não, eu nunca mais faço uma apresentação dessa maneira. Serviu de lição. Né? Aquilo que você não aprende no amor, vai na dor. Né? Então, me serviu de lição, mas também foi uma lição positiva, né? Que me fez dar mais atenção, até porque isso passou a ser minha atividade profissional anos depois. Então, você subestimar o público, superestimar a tua própria inteligência, o teu próprio preparo, sem envidar esforços para realmente se preparar adequadamente, até mesmo em respeito ao público. Porque se você se propõe a dar uma palestra, você é convidado a dar uma palestra, você tem que se preparar, você tem que se organizar, você tem que capturar, concatenar conteúdo para tentar, pelo menos, levar o que é de melhor, segundo o teu entendimento e alinhado com as melhores práticas de mercado. Então, respeito ao público, cabe ao palestrante se cercar de todos esses cuidados. Eu já participei de alguns congressos, só para vocês terem uma ideia. E para mim é interessante que eu aprendo com aquele que se destaca e também aprendo com aquele que acaba tentando surfar na onda do sucesso sem estar devidamente lastreado por conhecimento. E quando você vai para uma exposição dessa, com público numeroso, ou seja, um congresso onde tem a mídia muito forte, pessoas do teu círculo de relacionamento profissional, tomadores de decisão, pessoas influentes no mercado, eu acho que é elementar que você precisa estar muito bem preparado daquilo que vai falar. Você não pode levar um conteúdo artificial, principalmente se você conhece e sabe que é um público com uma intelectualidade diferenciada, e também não pode levar algo que seja extremamente formal e que não vai capturar a atenção do teu público, não vai gerar um impacto positivo no pouco tempo que você tem para apresentar. Então, eu via profissionais, estou dizendo que eu sou melhor, nem pior do que ninguém, mas a questão da observação sobre o que fazer e o que não fazer. Eu via situações onde o profissional terminava uma palestra onde ele tinha 35, 40 minutos para falar, o cara falava em 10, 15. Está desperdiçando tempo. Né? E o ato de desperdiçar tempo, você está jogando uma grande oportunidade de se notabilizar fora. Né? Ou seja, se prepara, usa bem o teu tempo. Ainda que você não é elegante, mas se precisar estourar 5, 10 minutos, vai ter alguém sinalizando para você com uma plaquinha dizendo, cara, se controla o teu tempo. Mas à medida que você vai ganhando experiência, traquejo de palestra, isso fica tão no automático que você acaba não percebendo. Né? Você faz o autogerenciamento sem perceber o teu tempo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se tiver oportunidade dessa, você se expor dessa maneira, agarrem essas oportunidades. Mas o ato de agarrar também vai uma grande responsabilidade, né? De se preparar adequadamente, sobretudo para não fazer vergonha. Porque é o tipo da coisa que é o seguinte, você vai nos dois extremos. Ou você se consagra, ou você se queima de vez. Se consagrar é uma linha muito tênue. Se consagrar é ótimo, você se torna visível, você se torna um formador de opinião no mercado, as pessoas passam a te ouvir mais. Agora, se começar a fazer apresentações de péssima qualidade, vai passar a não ser chamado mais, e como o público é numeroso e está te olhando, vai fazer, inclusive, o anti-marketing contra você. Não, quando a organização chamar esse cidadão para palestrar, para proferir sobre um determinado tema, eu já não vou mais, porque eu já tive uma experiência que não foi positiva com ele. Muitos oradores ainda sentem esse medo, e se você não está acostumado, pior ainda. E o que vai fazer com que você se acostume com esse ambiente? Né? Porque isso aqui é interessante, pessoal. Vocês vão, com a recorrência de apresentações, vocês vão ver que o palco ele tem todo o seu, como diz o Ferdinando do Vai e Cola, né? Tem todo o seu glamour, tem todo o seu atrativo. Né? Você vem para cá para transmitir o conteúdo, venha seguro. Mas isso aqui também te impulsiona, isso te dá segurança. E o que vai te dar cada vez mais a segurança de você fazer boas apresentações? É o treino. Né? Qualquer oportunidade que tiver, agarre, treine, estude. Né? Agora, só tem o seguinte, esse negócio, vou agarrar todas as oportunidades. Aí você é um profissional oriundo de gestão de facilities, gestão de compras, seja lá o que for, da sua área de atuação. Aí surge a oportunidade para dar uma palestra de biologia. Tem que ter discernimento, né, gente? Ou seja, não dá para agarrar todas as oportunidades. Né? Essa segregação natural, você tem que verificar o seguinte, eu estudo, está dentro da minha vocação, é isso que eu me preparo, eu tenho condições de fazer um aprofundamento maior,
e, com isso, produzir um conteúdo intelectual de qualidade, de modo que eu consiga externar e conseguir capturar a audiência, capturar o interesse do público. Agora, se eu vou falar de um tema que está totalmente desconexo da minha área de atuação, mas simplesmente pelo fato de estar aqui no palco, de estar e ganhar palco para poder me apresentar, eu estou dando, na verdade, um grande tiro no pé, né? Eu não domino aquele assunto. Eu não sou um profissional especializado naquela determinada matéria para poder externar conhecimento. Então, eu fico numa situação de vulnerabilidade e fragilidade muito grande, até por própria imprudência e irresponsabilidade da minha parte. Algumas dicas, né, para driblar o medo. Logo no início, bem-vindos, boa noite, ou seja, faz uma recepção, uma acolhida ao público, de maneira que as pessoas, ao se sentirem acolhidas pelo teu ato de simpatia e educação, né, que virou, inclusive, diferencial hoje, você ser simpático e ser educado é diferencial. As pessoas se abrirem um pouco mais para você, né? Solta um sorriso, faz um comentário, ou seja, as pessoas começam a se integrar na tua proposta de transmissão de conteúdo. Sempre que, se você começar muito sisudo, muito dono da verdade, você pode até ser um profissional com uma sumidade técnica sem igual. Porém, se você se porta dessa maneira extremamente formal, de uma maneira sisuda, de uma maneira dura, não dando muito espaço para interação, ou seja, vai provocar essa incongruência com o público naturalmente vai se tornar antipático a você e não vai se sentir muito colaborativo com a tua apresentação. A questão de receio de chegar à sequência, vocês podem passar por isso. Por exemplo, aqui mesmo, eu já dei uma palestra aqui que deu problema no slide. Ou seja, o slide, acabou o slide e não tem palestra. Não, o slide é material de apoio. Ele está ali só com algumas informações, e aqui já fica, inclusive, uma dica: o conteúdo tem que estar na tua cabeça, né? O slide ele vai te apoiar, você passa aqui, acolá, lê lê o tópico, e aí você disserta, você troca a ideia, você expõe teus comentários, teus pontos de vista, e provoca a interação a partir disso. Se não tem, não é que você vai estar com tudo na cabeça, mas o conteúdo você precisa. Você já viu o padre pregando? Pastor pregando? Ele não tem slide de apoio, está tudo na cabeça. O cara tem que falar ali 20 minutos, meia hora, 40 minutos, mas está tudo na cabeça dele. Ele estudou aquilo e está pronto para poder proferir o discurso. Então, da mesma forma, o slide, mais uma vez, é uma seta que vai te apoiar na transmissão do conteúdo, da proposta que você resolveu elaborar e transmitir para o público. Seja educado e cordial. Mais uma vez, a questão da cordialidade, da educação, né, como diferencial competitivo. É até estranho falar isso, né, porque a educação tem que vir de formação, de berço mesmo. Mas, assim como a ética aqui no Brasil virou diferencial, a educação e a cordialidade vão conferir a vocês uma abertura maior de coração, né, e desejo de colaboração do público para a tua ideia que você está defendendo. Quando dá branco durante a apresentação, alguém já fez? A apresentação, chegou aqui, se preparou, mas o nível de nervosismo e tensão era tamanho que travou. Eu citei o exemplo do branco para vocês, de uma situação que aconteceu comigo, mas fruto do meu próprio despreparo, da minha própria negligência. Mas e quando você se prepara e acontece o branco? Né? O nervosismo ele passa a ser prevalente sobre todo o teu conhecimento. Né? Existem algumas técnicas que dizem o seguinte: tenta voltar na ideia anterior, repetindo aquilo que você falou anteriormente. Normalmente volta à sequência de ideias. O que evita também o branco? Muito estudo, obviamente que sim, e testes assim, bastante maciços em casa. Você olhar para o espelho é coisa meio de maluco, né? A palestra que você vai dar aqui em público, olhando para as pessoas, você olha para o espelho, ou então você olha e tira alguns que eu chamo de cobaias, né? Ou seja, aquelas pessoas, teus familiares, pessoas da tua confiança. Vem cá, eu tenho alguma coisa para falar para você. Você pode me escutar? Aí o cara vai te escutar. Mas é uma visão crítica, porque se você conseguir falar aqui na palestra com 40, 50, 100 pessoas, da mesma forma, com a mesma naturalidade que você falou para essas 4, 5 que estão te avaliando, que são teus amigos, ótimo, tua palestra vai ser exitosa, vai ser com uma grande perspectiva de sucesso. Então, essa questão de você se preparar, de você usar alguns instrumentos de apoio para treinar, para quando chegar no momento chave da tua apresentação, você elevar a tua probabilidade de êxito, tudo isso está valendo. Fugir dos sugadores de energia. Fernando já deve ter passado essa... Não sei se você passou, né? Mas já vai. Sabe aquele aluno ou aquele interlocutor
que ele passa a palestra inteira no WhatsApp. Aí, no finalzinho, ele guarda aquela perguntinha de bolso. Aí bota aqui e lança. Para desestabilizar a palestrante, professor, isso pode acontecer. Aí, qual é a postura que eu vou ter dele? Vou ficar no embate com ele? Vou ficar guerreando, né, digladiando conhecimento? Não. Se eu fizer isso, primeiro que é deselegante com todas as demais pessoas, todo o público, né, que estiver fora dessa minha discussão com essa pessoa vai estar perdendo. Ou seja, o negócio fica muito unidirecional e todo o público restante se sente desrespeitado. Então, você precisa ter a habilidade para poder contornar. Você fala, responde de maneira contundente, de maneira bem pragmática, e se a insistência, se a inconveniência se perpetuar, você começa a tirar o cidadão, né, elegantemente, de uma maneira diplomática, da discussão, porque você começa a sentir que está atrapalhando. Em sala de aula é assim, né? Ou seja, você começa a ver que o cara está começando a falar um monte de bobagem, você elegantemente, você começa a evitar e canalizar a tua energia para quem realmente está interessado. Porque senão vai acabar, é fato, vai atrapalhar a tua palestra, vai atrapalhar o teu tempo, vai atrapalhar a tua transmissão de conteúdo. E prepare-se máximo o que puder, ou seja, chega a ser rudimentar isso, né? Por mais que você se sinta seguro para falar, não, está tudo na minha cabeça, qualquer pergunta que por acaso surgir, eu vou conseguir responder a contento. Não se deixem trair por essa pseudo-segurança. Procurem se preparar cada vez mais, verificar quais as outras perspectivas que você pode estudar, além do que você já se preparou. E como é que você faz isso, né, para poder erradicar o medo e conquistar essa segurança, essa propriedade no ato de falar em público? É ampliando a tua cultura, né? E quando eu falo ampliar a cultura, tem instrumentos que são super em conta, super baratos, só que poucas pessoas acabam dando a devida atenção a isso. Ou seja, como eu falei para vocês, leitura, né? Compra revistas especializadas, compra livros da tua área de atuação, ou seja, livros até que não tem nada a ver com o teu âmbito de atuação, mas se vai te ampliar a tua visão de mundo, se vai te proporcionar uma elevação da tua intelectualidade, do teu conhecimento, do teu aparato cultural, está valendo. Você está se cercando de conhecimentos que em algum momento, tenho certeza, em algum momento, em alguma apresentação que você fizer, você vai se valer desse teu estoque, desse teu arcabouço de conhecimento que você construiu em algum momento, né? Quantas vezes eu comecei a palestrar, antes de começar a palestrar, eu estava lendo um artigo de uma determinada revista que eu precisei fazer uso durante a apresentação do artigo, do conteúdo que eu li naquele momento. Ou seja, vale a pena, né? Você está se cercando, você está se blindando e está elevando o teu background com isso, né? Agora, não é ficar lendo gibi, não. Estou falando que ler gibi não é interessante. Claro que tem. Agora, não é para esse o objetivo, né? Vai pegar uma revista, uma publicação mais qualificada, vai frequentar palestra, vai lidar e interagir com profissionais da tua área de atuação, ou seja, vai se envolver em círculos de amizade profissional que vão realmente poder proporcionar uma visão diferente que você tenha a respeito de uma mesma situação, né? A respeito, um ângulo diferente de algo que você já entende que está consolidado no teu modelo mental. A partir do momento que você começa a interagir e a pessoa te apresenta um outro ângulo, uma outra perspectiva, aí reside o fomento, né, o ganho de conhecimento. E por que nós precisamos falar em público, né? Ou seja, você precisa expor suas ideias para uma grande, para uma pequena plateia. Vale a pena qualquer plateia, né? E você precisa sempre... eu já dei palestra aqui, inclusive, para 5 pessoas. E já dei também para auditório lotado de ficar pessoas lá fora. O nível da minha palestra e de compromisso para com o público é o mesmo, com 5 ou com 1000 pessoas. Então, qualquer oportunidade de exposição ela tem que ser pautada, alicerçada no respeito ao público que está ali prestigiando, que quer ouvir, né? Vocês poderiam estar em qualquer lugar hoje, estão aqui me ouvindo. Eu não sei qual é a grande motivação para isso, mas é algo que quem está falando precisa dar credibilidade, né? Precisa entender o seguinte, o cara, ao invés de ir embora fazer qualquer outra coisa, ele veio me ouvir, veio verificar o que eu tenho para dizer. Reuniões de trabalho. Cada vez mais que você cresce na hierarquia da empresa, ou mesmo
você assume uma liderança, ainda que seja processual, uma liderança informal, você vai ser submetido, né, a levar as suas ideias à frente, né? Nas próprias reuniões, você vai precisar, às vezes, conduzir reuniões com equipes de perfis diferentes, você vai precisar ter a tua habilidade comunicacional bastante afinada, né, com vocabulário um pouco mais refinado, fazer com que as pessoas consigam te entender. Eu tenho um amigo que, inclusive, está aqui na plateia, né, que eu já aprendi muita coisa com ele. A gente fazia apresentações fora aqui do estado, pela empresa que nós trabalhamos, e eu sempre tive um linguajar assim, muito padrão, né, é isso. Só que o meu linguajar padrão não se aplica para determinados públicos. E a qualidade da comunicação está onde? Em quem emite a comunicação, né? O receptor ele precisa entender perfeitamente aquilo que você está externando, aquilo que você está proferindo, para que ele possa capturar, analisar a informação e te receber a contento, e retornar para você a contento. Aí se forma, na verdade, o processo de simbiose da comunicação. Eu falo, o outro interpreta, internaliza, analisa o que eu falei e me devolve, e com isso a gente consegue estabelecer um diálogo fluido. Você imagina você falar para um público um pouco mais intelectualizado, teu vocabulário tem que ser um pouco mais refinado. Agora, se você vai falar para um público com linguajar um tanto quanto rasteiro, com baixo nível de intelectualidade, não que o público não seja merecedor do teu melhor, só que cabe ao orador ter essa sensibilidade para fazer com que a comunicação que ele quer transmitir, na verdade, o que ele quer que aconteça de fato na prática, ela tem a sua materialidade, ela tem a sua consistência, né? Então, você precisa ter essa habilidade de, não, com esse público aqui eu vou usar esse linguajar. Não estou dizendo que você vai rastejar o teu linguajar, não é isso. Não estou dizendo que você vai ficar falando gíria, não é isso. Mas o teu linguajar vai ser um pouco mais coloquial. Eu já fui fazer também apresentações que era o inverso, era o oposto, né? Ao invés de eu popularizar mais o meu linguajar, me falaram o seguinte, eu perguntei, qual é o perfil da audiência? Aqui só tem gerente, superintendente para cima. Aí veio uma outra e me deu um toque assim, olha só, você fala muito formal, então dá uma aliviada no teu vocabulário. Aí eu me senti um tanto quanto eu falei, nossa, eu estou num público de gerente, de superintendente, ou seja, a faixa decisória da companhia, eu tenho que rebaixar meu linguajar para os caras? Não, acho que é diferente, né? Você vai adaptar dependendo do nível de qualificação e intelectualidade do público. Mas cabe a você também analisar e verificar se o teu linguajar é aderente àquilo que está sendo pedido ou não. Cargo de liderança, vai dar instrução, vai precisar motivar, vai precisar tirar as pessoas da zona de conforto, vai precisar usar de recursos de comunicação diversos para isso. Então, cargo de liderança, você vai ser submetido à prática constante de falar em público. Conduzir reuniões, mais uma vez, dar instruções, às vezes um pouco mais austera, outras com um perfil um pouco mais conciliador, e vai precisar dosar a tua comunicação ao momento que você vai transmitir. Transmitir conhecimento, tirar dúvidas, você está numa sala de aula, atividade de professor, por exemplo, é muito recorrente nesse sentido, vai precisar ter habilidade, não precisa ter recursos de comunicação que te favoreçam, né, e façam com que as pessoas tenham uma maior aderência, maior facilidade de entendimento daquilo que você quer externar. E para se conectar com as pessoas, tem que falar, tem que se comunicar, tem que se predispor ao diálogo, né? Nós estamos aí no âmbito da internet, das redes sociais, aí você vê aí um WhatsApp da vida, qualquer meio de interação, né, digital, você tem assim, às vezes você tem esse WhatsApp, por exemplo, que na verdade, ao invés de te aproximar, ele te afasta. Ele te aproxima do ausente e te distancia de quem está presente. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Então, esse é um problema da questão da comunicação. A própria comunicação por e-mail tem um caráter extremamente impessoal, né? Você tem que se predispor ao diálogo face to face, não tem jeito, né? Falar com as pessoas, transmitir um sorriso, se for necessário a adoção de uma postura um pouco mais dura, um pouco mais assertiva, que seja, né? Mas você precisa colocar o seu semblante para que as pessoas possam realmente verificar quem você é. Eu lembro na eleição de 1989, não que eu seja velho, mas eu vou logo dizendo, o Brizola virava e falava assim, Lula, tira a barba e mostra a sua cara. Né? O Lula até queria, mas ele sempre manteve a barba até hoje. Ele estava querendo dizer o seguinte, cara,
seja transparente, né? Se mostre, né? Não se coloque atrás de máscaras. Você precisa, na comunicação, ter essa sensibilidade. E quais os benefícios de falar em público? Você ganha respeito e confiança desde que tenha uma comunicação impactante, contundente, né? Uma comunicação que seja persuasiva, que convença as pessoas daquilo que você está tentando transmitir é algo significativo e agregador para a vida delas. Eleva a tua autoestima e a tua autoconfiança à medida que você faz uma boa apresentação, uma apresentação onde os semblantes das pessoas começam a denotar que você está indo bem ou mal, né? Você está aqui na frente, você percebe tudo isso. A tua visão é privilegiada nesse sentido também. Maior capacidade de liderança, né? Você passa a ser um formador de opinião. Você está trazendo algo que as pessoas querem te ouvir, né? Você joga lá o link, o SR começa a divulgar a tua palestra com esse tema. Ok, traz aqui um contingente X de pessoas. As pessoas se interessaram no tema. Cabe ao palestrante dissecar isso com bastante conhecimento, com bastante propriedade. Ganha credibilidade, mais uma vez, aquilo que você está falando, se as pessoas internalizarem e começarem a difundir isso aí fora, você passa a ser, através do próprio marketing boca a boca que as pessoas vão fazer a teu respeito, uma liderança, né? Um formador de opinião. E maior autonomia e iniciativa, né? Dentro do próprio ambiente empresarial, às vezes a gente se sente tolhido, né? De falar certas verdades, de expor certas opiniões de maneira um pouco mais contundente, um pouco mais assertivo, né? Agora, você está dando palestrante a posição mais confortável do mundo. Por que eu estou falando isso? Alguém tem dúvida? Eu venho aqui, eu dou as minhas soluções, mas não tenho compromisso nenhum com vocês. Né? Já um profissional que é devidamente contratado para apontar e fazer acontecer aquela solução é diferente. Né? Agora, o palestrante também não pode se eximir de responsabilidade. Não é para vir aqui para frente e sair falando asneira, falando bobagem, falando coisas que são desconexas com o que todo mundo está enxergando, porque ninguém é bobo. Né? Para você receber uma pergunta, um questionamento atravessado, né? Baseado na tua gracinha que você fez, ou em algo que era inoportuno e você acabou colocando, a probabilidade é muito alta disso acontecer também. Então, cuidado de, inclusive, respeitar o nível de intelectualidade e conhecimento da tua plateia, isso é condição sine qua non. E planejamento, não dá para montar meia dúzia de slides aleatoriamente e trazer para se apresentar. Tem que estudar a apresentação, tem que saber qual é o perfil da audiência, sempre que possível, né? Nos eventos assim, de maior envergadura. Eles te dão o perfil da audiência, te dão o nível de formação e intelectualidade do público. Enfim, com isso, você vai conseguir refinar o teu conteúdo e adaptar para esse nível de pessoas. Né? Você não vai colocar Você não vai elaborar uma apresentação que seja um tanto quanto superficial, né? Ou seja, você não entra com riqueza de detalhes nos assuntos, e também vai respeitar o nível que as pessoas esperam da apresentação que você vai fazer. Eles esperam questionamentos, esperam apresentações de ideias que sejam ideias impactantes, ideias que os façam a pensar naquilo que eles até então não imaginavam. Ou seja, sair do trivial, é sair do teu contexto de atuação. Para isso que servem os seminários, os congressos da vida. Cada um vem trazendo uma perspectiva de análise que ninguém está imaginando até então. O cara pode estar falando 100% daquilo que você pratica no teu dia a dia, mas ele quer entender por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. Ou seja, para que você vai apresentar isso? Para que eu vou falar de oratória? Né? Oratória é um tema que, ao propor essa palestra, ao colocar essa matéria na grade do curso qual eu coordeno, eu verifiquei a importância, eu estudei, eu verifiquei que era algo que é demandado. Para que a oratória está dentro de um curso de gestão de suprimentos? Não, faz todo sentido, cara. O cara de suprimentos negocia, vai ao mercado, lidar com fornecedor, cliente interno, com hierarquia, vai precisar se expor, né? Vai apresentar projetos, enfim, nessa perspectiva. Quanto tempo eu vou ter? Vou fazer uma palestra de 2 horas, 50 mil vídeos. Não adianta. É bom para você, mas você não tem tempo disponível para colocar todo esse acervo que você se preparou ao dispor do público. Você tem um tempo limitado e precisa se adequar a isso. Onde, quando isso vai acontecer? Por exemplo, vai fazer uma palestra em São Paulo. É razoável que vá no mesmo dia? Sua palestra pode ser 11 horas da manhã.
ou seja, a condição de tráfego, a condição logística, isso tem que ser mensurada, né? Eu não consigo chegar em São Paulo em 1, 2 horas, morando ainda que seja no centro do Rio de Janeiro. Algumas intempéries podem me atrapalhar e eu acabo chegando atrasado, descumprindo o compromisso que eu havia assumido. Então, tudo isso, essa questão da logística pessoal tem que estar muito bem ponderada. Pessoal, isso aqui não é aula de português, não, mas é o que a colega falou no início, né? Cabe alguns comentários, né, de situações tão rudimentares, né? Pecados capitais na linguagem oral. Haja visto o progresso da ciência. Ou seja, se você fala bem, se você fala corretamente, ainda assim você é suscetível a cometer alguns deslizes. Mas se você comete um deslize ou outro, o público percebe que você domina a tua língua pátria, ele passa a ser mais benevolente contigo, você consegue fluir perfeitamente com a tua apresentação sem grandes sobressaltos. Mas se você não domina, aí a questão da leitura ela se faz muito presente para poder te dar a tranquilidade de argumentação, em termos de concordância, na parte gramatical, e fazer com que você não fique errando em sequência, e errar em sequência isso em público, acaba tirando toda a beleza da tua apresentação, né? Tira o radar. Então, vale alguns comentários que podem se transformar em recomendações úteis para nós. Haja visto o progresso da ciência, ou seja, né, haja visto haja vista. Né, para mim não errar, você não pode usar mim antes de negativo como sujeito. Né, ninguém aqui é índio, mim faz isso, mim faz aquilo. Né, para eu não errar, vou estar enviando. Gramaticalmente não está errado. Né, mas, ou seja, já caiu no bojo daquilo que é feio. Não, está enviando, não, eu enviarei. A questão do futuro. Né, eu, enquanto diretor, não enquanto não, eu como diretor, eu como office boy, não importa, mas fala direitinho. Hã? Pois é, nós na Fiat, né? Fazem muitos anos, né? Quando o verbo fazia está em caráter temporal, ele não pode ser flexionado. Então, assim, eu citei só alguns exemplos. Por exemplo, a nível D. Né? A nível D? A nível D o quê, filho? Expressão inócua, né? Não significa nada. Tem que suprimir. A nível D não, em termos de alguma coisa. Enfim, substitui. Fala o básico, para não errar. É o famoso feijão com arroz, né? Faz direitinho. Se não tem domínio, se não tem um vocabulário rico, não fica inventando. Não? É muito melhor que você se faça presente de uma maneira mais simples. Vendendo ideias. Quando você vai vender ideias, já vi algumas apresentações que assim, você viu que tinha densidade de conteúdo, mas eu não digo nem estética, mas a falta de planejamento para a abordagem acabou prejudicando a venda dessa ideia. Às vezes, como eu falei para vocês no início, a ideia é excelente, mas ela, como é planejada e o tempo que é dado a você para você fazer a exposição e, sobretudo, a venda da tua ideia, do teu projeto, isso tem que estar muito bem concatenado, muito bem articulado para você não perder a oportunidade. Por exemplo, você tem uma ideia onde você trabalhou todo um processo, vamos trazer aqui para o nosso ambiente atual. Né? Todas as empresas, exceto a que eu não conheço. Não, pois é, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, muitas empresas hoje em dia estão nessa toada de redução de custo, é fato, né? Redução de estruturas, maior nível de eficiência e produtividade. Aí você vai e delineia todo um projeto com uma equipe multidisciplinar, você lidera isso, chega um momento crucial de apresentar isso para a tua diretoria, ou seja, aqueles que são os detentores da decisão daquele teu projeto. O projeto é maravilhoso para a empresa, né? Mas você precisa fazer valer, você precisa torná-lo atrativo aos olhos de quem vai decidir. Aí você vai, o diretor, você consegue a agenda com o diretor, ele fala o seguinte, amigão, você tem 5 minutos para me vender a ideia, mas não é assim. O diretor não tem muito tempo, né? Até porque ele atua com um universo, um contingente de pessoas muito maior do que a tua própria área funcional. Ele está lidando com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, ele não tem assim, muita disponibilidade. Aí você vai e planeja uma apresentação de 1 hora. Aí você tem 5 minutos. De quem é o erro do diretor? Pô, ele não me deu tempo. Não, cara. Você já tem que saber que essa nuance está dentro do contexto. Né? Se o máximo que você vai ter para um perfil de diretor, o cara vai te dar 5, no máximo 10 minutos, você tem que ter apresentação para 5, você tem que ter apresentação para 10, e você tem que ter apresentação para um prazo um pouco mais extenso. Ah, mas tem detalhes que eu quero apresentar. Não, você quer apresentar, mas será que ele quer ver?
né? Ou seja, leva os detalhes, leva todo o arcabouço de conteúdo, todas as apresentações, de modo a favorecer, a fortalecer a venda da tua ideia, mas leva como backup. Né? Se você começou a vender a tua ideia, ele se interessou, se ele quiser mais detalhe, ele aponta. E você mesmo, na própria apresentação, sinaliza. Olha só, isso aqui é um sumário, um tanto quanto sintético, né? Sumário e sintético é a mesma coisa, redundância, estou falando aqui em português, estou falando errado para vocês. Aí você apresenta e começa a dissecar a tua ideia. Se ele se interessar e pedir mais detalhes, você já avisa, olha só, eu tenho todo um aparato de detalhes para poder te passar, para poder te dar mais segurança na tua tomada de decisão. À medida que você quiser, você sinaliza que eu te apresento. Ou seja, você está levando todo o teu pacote de conteúdo na tua mala de ferramentas, mas não necessariamente você vai apresentar nesse curto, nesse exíguo tempo que ele disponibilizou para você. Ou seja, normalmente, como é que acontece? É um slide. Esses caras não têm muito o que ficar dissecando, não. É apresentar o projeto, você tem que dizer para ele o que significa esse projeto, qual é o ponto de melhoria identificado, ou seja, qual é a anomalia que você constatou e que precisa ser equacionada, né? Qual o impacto, aí começa o processo de venda da tua ideia ou do teu projeto. Qual o impacto que isso vai trazer se eu não implementar essa ideia? Olha só, meu diretor, eu estou trazendo esse projeto aqui, eu identifiquei esse problema, essa anomalia, e se isso não for implementado, em tanto tempo a gente vai ter tal prejuízo. E os prejuízos da não implementação, sempre de maneira quantitativa. Entendeu o que eu falo? Tem que representar grana, dinheiro mesmo. A proposta de solução, que tem que ser uma proposta simples, objetiva, porém impactante. A avaliação de mercado, sempre vão perguntar, se for normalmente um profissional de mercado, ele vai querer saber o que o mercado está dizendo a respeito de uma análise comparativa que você tenha feito sobre essa solução que você está apresentando versus o que o mercado está praticando. É importante até para poder legitimar aquilo que você está apresentando como solução. Qual o benefício que vai trazer? Quando for falar em benefício, você fala, nós vamos reduzir 30 milhões de reais. Mas eu preciso de um investimento de 5 mil. Ou seja, dá ênfase ao benefício, mas não deixe de falar do investimento financeiro que você vai precisar fazer, e esse investimento também vai depender, né, vai demandar a ação liberatória dele. Algumas armadilhas da apresentação, né? Não falar sem conhecer o assunto, ou seja, muito elementar isso. Se você não conhece o assunto, não se proponha a se dirigir ao público. Não falar sem saber quem são os ouvintes. Nem sempre você tem essa informação, mas na medida do possível consulte a organização do evento para que ela possa te subsidiar nesse sentido também. Quem são as pessoas, o nível de intelectualidade, o que essas pessoas esperam da minha apresentação, para você até poder dar enfoque maior a um ponto ou outro, né? Não falar com recursos audiovisuais inadequados. Por exemplo, essas apresentações que geram som, né? Brecadinha de veículo, ou então máquina de datilografar. Não. Quem tem que brilhar é o palestrante com a mensagem que ele quer transmitir. Esse negócio de recurso audiovisual, volto a dizer para você, é material de apoio, né? Mas não deve ser o alicerce da tua apresentação. Não deixar o som ser o seu inimigo, ou seja, chegue antes, né? Chegue com a antecedência necessária, converse com o pessoal do som, o pessoal que está responsável pela infraestrutura, para que todos os testes possam ser feitos de maneira antecipatória e você, no momento da apresentação, não ter surpresas que sejam desagradáveis. Ou seja, não se esconder no ambiente. Tem isso também, né? Palestrante que fala, mas está tentando se esconder. Não, o cara falou para ficar aqui porque está passando na televisão. O que eu tenho que ir para lá? Está aqui é para se expor. Se expor para o público presente, se expor para a televisão, se expor para a rádio. Ou seja, para isso esteja devidamente preparado. Lembra quando eu falei da alavanca profissional? É exatamente nesse sentido, né? Ou seja, está tendo uma oportunidade, é o teu momento. Tem um palestrante, um grande filósofo, que ele fala o seguinte, o Clóvis de Barros, já ouviram falar? Sugiro que vá no YouTube, as palestras dele são sensacionais. Ele dizia o seguinte, cara, eu sempre quis estar aqui. Então, quando eu chego, é o meu momento, né? Eu tenho que valorizar isso aqui. Né? Foi me dada a oportunidade, por que eu não vou agarrar essa oportunidade e fazer com que as pessoas se sensibilizem, né? E saiam daqui transformadas com aquilo que eu estou falando? Né? O palco é motivo de luz também. Tem gente que se realiza no palco, e é grande verdade. Aqui é uma sensação diferente. Agora,
são duas sensações bem assimétricas, né? É uma sensação que, se você está indo bem, te dá prazer, te dá satisfação de conseguir transmitir um bom conhecimento, algo que seja agregador e interessante para o público, mas também pode te detonar, também pode fazer você submergir a tua imagem, a tua reputação profissional. Não se perca no início. O início é o momento sempre mais difícil da apresentação. Concorda, Fernando? Ou seja, é o momento do quebra-gelo, né? As pessoas não te conhecem, estão olhando para você com aquele olhar de o que esse cara vai falar aí, né? Ou seja, vim aqui dispor do meu tempo, tem que ser algo interessante. Então, se o palestrante ele não tiver a habilidade de inserir as pessoas no contexto, né? Fazer com que as pessoas se predisponham a colaborar espontaneamente com ele, ele pode criar um ranço de antipatia por toda a apresentação. E por mais que ele esteja bem preparado para transmitir, isso pode trazer insucessos. Volto a dizer, né? Conteúdo, voz e o olhar. Faltou olhar na época, na hora que eu comentei. A questão do olhar, ele precisa ser um olhar penetrante, né? Mas aquele olhar penetrante no seguinte sentido: olha, que bom que vocês estão aqui, né? A minha interação, aquilo que eu estou querendo transmitir para você, espero que vá de encontro com as aspirações profissionais, né, que vocês têm. Espero que vá de encontro em algo que proporcione em vocês um impulso de carreira, uma melhoria de um aspecto que para vocês não está tão bom, né, que seja algo significativo, né, que seja agregador, que seja substancial na vida de vocês. O conteúdo, né, tem que ter substância, né, para falar, e para ter substância você tem que se cercar de informações, e informações transformadas em conhecimento, sempre se esmerando. Eu costumo dizer o seguinte: o conhecimento que você tem hoje ele é a obsolescência de amanhã. Então, você precisa estar sempre em processo contínuo de aprendizagem para poder qualificar e fortalecer cada vez mais o teu arcabouço de conhecimento. E a questão da voz, né? Você vai utilizar... Uma vez eu estava aqui dando uma palestra, eu comecei a falar alto demais, né? Aí meu rapaz, fala um pouco mais baixo. Na hora eu falei assim, comecei a palestra, que já está me criticando. Mas ele tinha razão. Ou seja, você estabelece, às vezes, instintivamente, um tom de voz que pode estar soando exagerado. Para você é suficiente, mas é exagerado para o público. Então, se você quer alcançar o público lá atrás, você vai usar um determinado tom, uma determinada inflexão de voz. Se você quer dar uma ênfase numa determinada mensagem, como eu falei aqui há pouco, a questão do benefício versus investimento. O benefício eu enfatizo, né? Ou seja, fala com um pouco mais de pressão, de entonação. Já o investimento eu falo de uma maneira mais suave, ou seja, mas não desqualificando a mensagem que eu quero transmitir. E o principal, gente, é o conteúdo, não tem jeito, né? O restante é a forma, tudo se coaduna, né? O bom conteúdo, mas o teu olhar penetrante, um olhar cativante, um olhar simpático, um olhar que gere mais adeptos e a aprovação do que reprovações, um olhar que gere maior receptividade das pessoas, nesse sentido vai colaborar para você. E o conteúdo, sem sombra de dúvida, que é a mola que vai realmente impulsionar uma boa apresentação. E marketing pessoal, o que vocês acham de marketing pessoal? Desculpe até o termo coloquial, mas marketing pessoal não é fanfarronice. Marketing pessoal ele precisa sempre estar lastreado de resultados concretos, né? Porque o seguinte, é muito simples. Qual é o seu nome? Ô, Grace, se eu faço um excelente trabalho, eu tenho que notabilizar isso, não tem jeito. Eu tenho que dar visibilidade. Isso é que eu estou querendo aparecer? Não, eu estou fazendo o meu trabalho aparecer. Isso é salutar, né? Isso é saudável, isso é interessante, né? Todo bom trabalho, todo trabalho bem estruturado que produziu um resultado, ele está acompanhado de um planejamento, de uma estratégia de comunicação. Tem que acontecer. Se você não tem uma comunicação para o teu trabalho, teu esforço foi a esmo, né? E você não é um profissional que trabalha a esmo. Você tem que realmente valorizar o teu passe, valorizar o teu trabalho. Olha quanto tempo você investiu na estruturação de um trabalho, no reconhecimento de uma oportunidade, no fato de você conseguir envidar esforços e ações para transformar aquela oportunidade num resultado que tenha concretude. Isso não tem que ser notabilizado? Isso não tem que ser levado em consideração para as pessoas que decidem na organização, fazer uma comunicação institucional? Isso é extremamente salutar. Isso é marketing pessoal. Agora, a deturpação do marketing pessoal é você ficar querendo, de uma maneira artificial, aparecer a todo tempo. Não, isso não é marketing pessoal.
Isso é tudo menos marketing pessoal. Isso não vai alavancar a tua carreira, né? Isso pode até conquistar alguns adeptos. Ah, é simpático aqui, acolá, ok. Mas isso não tem consistência. O que eu quero dizer com isso? É algo que você faz, as pessoas acham interessante, acham simpático e vão com você na mesma direção. Mas logo vão perceber que você é flácido. Flácido não no sentido da gordura, mas no sentido de ausência de conteúdo. Conteúdo sólido, conteúdo onde você possa externar e prender o público com propriedade. Pessoal, eu deixo a minha mensagem final, né? Vai de encontro com tudo que eu falei em termos de qualificação. Eu tenho como mantra pessoal a questão da disciplina, que eu acho que com disciplina, foco, e sobretudo no momento econômico difícil, combalido que nós estamos vivendo, a questão do compromisso com a educação continuada, isso tem que ser um mantra pessoal realmente nosso. É algo que nós temos que sair da teoria e, de fato, né, colocar em prática, que é isso que vai nos dar segurança, vai nos dar tranquilidade e blindagem profissional. Muito obrigado. Hein?